Bem-vindo ao Página por Página. Eu sou o JR, seu narrador de histórias e contos. Se você curte esse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora, aperte o play e ouçam a História. Capítulo 8. Variações táticas. As 9 variações. Sun Tzu disse: o general recebe suas ordens do soberano, reúne e concentra suas forças. Não acampe em terrenos difíceis. Em território de junção, unifique-se com seus aliados. Não demore em posições isoladas ou cercadas. Em situações de desespero, lute. Há estradas que não devem ser seguidas, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser cercadas, posições que não devem ser contestadas, ordens do soberano que não devem ser aceitas. O general que compreende totalmente as vantagens de variar as táticas sabe como manipular suas tropas. O general que não conhece essas vantagens, mesmo que conheça a configuração do terreno, não conseguirá tirar proveito prático de suas forças. Na arte da guerra, o plano de um general é guiado por 3 fatores. Ele deve adaptar-se inteligentemente às circunstâncias, não ceder à pressa e avaliar friamente os riscos. Existem 5 defeitos perigosos que podem afetar um general. Rebeldia e impetuosidade levam à destruição. Covardia leva à captura. Temperamento irascível pode ser provocado por insultos. Senso de honra excessivo torna-o sensível à vergonha. Compaixão excessiva pelos homens gera preocupação e hesitação inútil. Esses 5 traços são falhas no comandante e desastres para a guerra militar. Quando um exército é derrotado e seu líder é morto, a causa certamente reside nesses 5 defeitos, mas hesita em aproveitá-la. Seus homens estão cansados. Se pássaros se reúnem no acampamento inimigo, o local está deserto. Clamores noturnos indicam medo e nervosismo entre os soldados. Se há desordem no acampamento, a autoridade do general está enfraquecida. Se bandeiras mudam de lugar constantemente, há revolta. Se os oficiais estão irados, a tropa está exausta. Se cavalos são alimentados com grãos e os homens comem carne, se os soldados não penduram panelas de cozinha e não retornam aos abrigos, o exército está disposto a lutar até a morte. Murmúrios. Conversas em tom baixo e reuniões secretas indicam que o general perdeu o apoio dos subordinados. Excessivas recompensas mostram que o exército está no limite. Excessivos castigos mostram que a situação é desesperadora. Começar ameaçando os homens e depois temer o número deles revela falta de firmeza extrema. Enviar emissários com presentes indica que o inimigo quer trégua. Se os soldados do inimigo vêm até você com raiva e permanecem frente a frente sem atacar ou recuar, a situação exige máxima cautela e observação. Se nossas forças não são numericamente superiores, isso não importa muito. Basta que não haja avanço puramente baseado na força bruta. Concentre seu poder, estude o inimigo e conquiste o apoio de seus homens. Isso é suficiente. Aquele que carece de perspicácia estratégica e subestima o inimigo será inevitavelmente capturado por ele. Se os soldados forem punidos antes de conquistarem sua lealdade, eles não obedecerão. E, sem obediência, serão inúteis. Se a lealdade já estiver garantida, mas as punições não forem aplicadas quando necessárias, as tropas também serão inúteis. Portanto, comande seus homens com civismo e unifique-os por meio da disciplina militar. Isso garante a vitória absoluta. Se ordens forem consistentemente cumpridas para instruir o povo, este será obediente. Se as ordens não forem claras e consistentes, o povo será rebelde. Ordens que são sempre respeitadas indicam harmonia mútua entre o líder e seus subordinados. Capítulo 9. A marcha do exército, movimentação e observação. Sun Tzu disse: ao cruzar montanhas e acampar perto de vales, observe sempre os locais altos e ensolarados, mantendo-se voltado para o sol e posicionando-se de modo a ter a elevação à sua retaguarda e à direita. Essa disposição favorece as tropas e aproveita a vantagem do terreno. Ao atravessar rios logo após uma cheia repentina, evite cruzá-los enquanto a água estiver corrente e espumosa. Aguarde até que o nível baixe e a correnteza se estabilize. Se você se deparar com um pântano salgado ou com um terreno pantanoso, apresse-se em sair dele e não permaneça por perto. Se for forçado a lutar em uma área pantanosa, certifique-se de ter água e vegetação à sua retaguarda, mantendo as árvores e arbustos à sua esquerda. Em planícies planas, escolha posições que facilitem a movimentação e ofereçam terreno elevado à frente e à direita, ficando protegido por colinas na retaguarda e perigos na frente.
Estes são os princípios essenciais para guiar um exército em 4 tipos de terreno útil, que trouxeram a vitória a Huang Di sobre os 4 soberanos. Sinais e observações do inimigo. Todo exército prefere terreno alto e seco, evitando baixo e úmido. Cuidar da saúde física e mental das tropas, garantindo suprimentos adequados e evitando doenças, assegura vitória contínua. Passagem de água. Se o inimigo cruzar um rio, não ataque enquanto estiver na água. Deixe que metade de suas forças atravesse e só então ataque, obtendo vantagem tática. Aproximação do inimigo. Se você deseja evitar o combate, mantenha sua posição perto de um rio ou desfiladeiro, impedindo que o inimigo o atravesse para alcançá-lo. Terreno plano e poeira. Se a poeira subir alto e em linha reta, indica que carros de combate estão avançando. Se espalhar-se baixa cobrindo uma grande área, são passos de infantaria. Se a poeira se mover em várias direções confusas, os soldados estão recolhendo lenha. Se aparecerem pequenas nuvens esparsas que vão e vêm, o inimigo está montando acampamento. Movimentos cautelosos. Palavras conciliatórias acompanhadas de um aumento de preparativos bélicos indicam que o inimigo está prestes a avançar. Palavras duras associadas a um recuo fingido significam que ele pretende recuar. Carruagens e formações. Se os carros de combate saem primeiro e se posicionam nos flancos, o inimigo está formando linhas de batalha. Pedidos de trégua sem assinatura de acordo prévio revelam segundas intenções. Movimentação desordenada. Se tropas correm desordenadamente para frente e para trás e os carros de combate se alinham nas margens, o momento crítico chegou. Sinais de desespero e fraqueza. Se o inimigo envia emissários pedindo a paz sem motivo aparente, há uma conspiração em andamento. Se metade das tropas avança com fúria e a outra metade recua, o inimigo está em armadilha ou blefando. Se os soldados se apoiam uns nos outros para conseguir ficar de pé, estão famintos e esgotados. Se os carregadores de água bebem primeiro antes de saciar a tropa, o exército sofre de sede extrema. Se o inimigo vê uma vantagem óbvia. Capítulo 10. A posição de campo. O terreno. Sun Tzu disse: o terreno pode ser classificado em 6 tipos diferentes. 1. Terreno acessível. 2. Terreno emaranhado. 3. Terreno indeciso. 4. Gargantas estreitas. 5. Precipícios íngremes. 6. Terrenos distantes. O terreno em que ambos podem se mover livremente é chamado de acessível. Nele, quem ocupa primeiro o terreno elevado e ensolarado e protege suas linhas de suprimento tem vantagem na luta. O terreno que permite avançar, mas é difícil de retornar, é o emaranhado. Se o inimigo estiver despreparado, você pode avançar e esmagá-lo. Mas se ele estiver preparado e você falhar, será impossível recuar, o que trará grande prejuízo. Quando o terreno não favorece nenhuma das partes que avança primeiro, ele é indeciso. Mesmo que o inimigo ofereça uma vantagem tentadora, não é prudente avançar. Finja recuar para traí-lo e ataque quando ele der um passo em falso. Em gargantas estreitas, se você as ocupar primeiro, deve bloqueá-las firmemente e aguardar o inimigo. Se o inimigo já as ocupou e as bloqueou, não as persiga caso estejam bem guarnecidas. Persiga-as apenas se estiverem fracas. Em precipícios íngremes, você deve ocupar os pontos altos e ensolarados primeiro e aguardar o inimigo. Se o inimigo chegar antes, retire-se e não ataque. Em terrenos distantes, quando as forças são equivalentes. É difícil forçar o combate e lutar longe de casa não traz vantagens. Esses 6 princípios constituem o fundamento do terreno. É dever supremo do general estudá-los detalhadamente. Entre as calamidades geradas no exército, fuga, insubordinação, colapso, ruína e desorganização, nenhuma é culpa do céu ou dos deuses, mas sim responsabilidade exclusiva do general. Com forças iguais, se um exército ataca 10 vezes o seu tamanho, o resultado é a fuga por exaustão. Se os soldados são fortes, mas os oficiais são fracos, o resultado é a insubordinação. Se os oficiais são fortes, mas os soldados são fracos, o resultado é o colapso. Se os oficiais superiores estão irados e indisciplinados, encontrando o inimigo por conta própria sem ordens, o exército entra em ruína. Se o general é fraco e indeciso, sem autoridade ou regras claras, a desorganização generalizada. Compreender essas falhas geográficas e humanas é essencial para a vitória. É dever do general dar atenção máxima a isso. O terreno é um auxílio precioso para o exército, mas a avaliação correta das distâncias, do perigo e do cálculo do poder militar é o que distingue o general hábil. Aquele que comanda sabendo disso vencerá todas as batalhas.
Aquele que ignora essas regras será derrotado com certeza. Se a luta trouxer a vitória com certeza, você deve lutar mesmo que o soberano proíba. Se a luta levar à derrota, não lute mesmo que o soberano ordene. O general que avança sem cobiçar a fama e recua sem temer a desonra, pensando apenas em proteger seu país e servir bem ao soberano, é a maior joia do reino. Olhe para seus soldados como se fossem seus filhos amados. Assim, eles o seguirão até os vales mais profundos. Trate-os como filhos queridos. Eles morrerão ao seu lado. Se você for indulgente, mas incapaz de comandar, amoroso, mas incapaz de impor autoridade, e desorganizado na disciplina, seus soldados serão como crianças mimadas, inúteis para qualquer propósito real. Se você sabe que suas tropas são capazes de atacar, mas não sabe se o inimigo é invulnerável, você tem apenas metade da vitória. Se você sabe que o inimigo pode ser atacado, mas ignora que suas próprias tropas estão em terreno inadequado, você tem apenas metade da vitória. Se você sabe que o inimigo pode ser atacado, conhece a vulnerabilidade dele e a aptidão do seu terreno, mas ignora que o cansaço das tropas impede o sucesso, você ainda tem apenas metade da vitória. O conhecedor do terreno militar nunca se perde. Suas ações nunca são limitadas por surpresas, pois ele age com exatidão matemática. Capítulo 11. As 9 situações, os 9 terrenos. Sun Tzu disse: a arte da guerra reconhece 9 variedades de terreno. 1. Terreno de dispersão. 2. Terreno fronteiriço. 3. Terreno-chave. 4. Terreno de acesso. 5. Terreno de cruzamento. 6. Terreno severo. 7. Terreno difícil. 8. Terreno cercado. 9. Terreno mortal. Quando um soberano luta em seu próprio território, é o terreno de dispersão. Quando penetra ligeiramente em território inimigo, está no terreno fronteiriço. O terreno que é de grande vantagem para qualquer um dos lados que o ocupe primeiro é o terreno-chave. O terreno acessível a ambos com igual facilidade é o terreno de acesso. O terreno que forma a junção entre 3 estados vizinhos, permitindo ao primeiro que ocupe obter o apoio do mundo, é o terreno de cruzamento. Quando um exército penetra profundamente em território inimigo, deixando várias cidades fortificadas para trás, está no terreno severo. Florestas montanhosas, desfiladeiros perigosos e pântanos. Tudo que é difícil de atravessar, constitui o terreno difícil. O terreno cujo acesso é estreito e a saída tortuosa, permitindo que um pequeno número de inimigos derrote uma força maior, é o terreno cercado. O terreno onde só se sobrevive lutando com energia desesperada e imediata é o terreno mortal. Portanto, não lute em terreno de dispersão, não pare em terreno fronteiriço. Não ataque em terreno-chave se ele já estiver tomado. Não permita que o inimigo bloqueie o terreno de acesso. Em terreno de cruzamento, una-se firmemente aos seus aliados. Em terreno severo, aproveite para saquear e suprir o exército. Em terreno difícil, apresse a travessia. Em terreno cercado, elabore estratagemas imediatos. Em terreno mortal, lute com bravura, pois não há alternativa de fuga. Os antigos mestres da guerra sabiam como manter o inimigo desconectado. Suas forças principais e secundárias não conseguiam se comunicar, as tropas de elite e os recrutas não se apoiavam, e os oficiais e soldados não podiam se ajudar mutuamente. Quando o inimigo avançava fragmentado, eles se uniam. Quando o avanço era vantajoso, moviam-se. Caso contrário, paravam. Se perguntado como lidar com o inimigo numeroso e organizado que está prestes a avançar, a resposta é: tome primeiro algo que ele preze muito. Assim, ele obedecerá à sua vontade. A velocidade é a essência da guerra. Tire proveito da impreparação do inimigo, faça surpresa por caminhos inesperados e ataque onde ele não espera. As regras para invadir o território inimigo são: quanto mais fundo você penetrar, maior será a coesão de suas tropas e o inimigo não conseguirá derrotá-lo. Forrageie em férteis campos para alimentar adequadamente o exército. Cuide do moral dos soldados e evite desgastá-los. Unifique sua energia física e mental. Mantenha seu exército em constante movimento por estratégias insondáveis. Jogue seus soldados em posições sem saída, e eles preferirão a morte à fuga. O que eles não farão se enfrentarem à morte? Soldados em apuros lutam com bravura suprema. Em situações desesperadoras, o medo desaparece. Sem rotas de fuga, eles se mantêm firmes. Sem apoio, lutam unidos. Em território inimigo, obedecem cegamente. Assim, um exército assim motivado age com cautela sem precisar de avisos, cumpre missões sem precisar de ordens,
demonstra lealdade espontânea e cumpre deveres sem coerção. Proíba a superstição, elimine os falsos augúrios e faça com que seus homens confiem apenas na vitória até o último suspiro. Embora os soldados não tenham riquezas, não desprezam a vida por ganância material. Embora não vivam muito, a glória os acompanha. No momento em que você emite ordens, as lágrimas podem molhar as bás das túnicas dos soldados ou escorrer por seus rostos, mas quando colocados em terreno mortal, todos demonstram coragem heroica. Um exército engenhoso é comparável ao Shuai Jan, uma serpente encontrada nas montanhas de Chung. Se você atingir a cabeça dela com um golpe, ela o ataca com a cauda. Se atingir a cauda, ela o ataca com a cabeça. Se atingir o meio, ela ataca com ambas as extremidades. Pode-se comparar um exército a essa serpente? Sim. Mesmo que se reúnam tropas de regiões distantes, elas agirão com a harmonia coordenada de uma criatura viva. Não basta ter cavalos velozes e armaduras firmes. O segredo está na manipulação da tropa através da topografia. O general hábil conduz seu exército como se guiasse um único homem relutante pela mão. É papel do comandante manter a serenidade, a justiça, a ordem e a clareza. Ele deve manter suas tropas na ignorância de seus planos para preservar o segredo absoluto. Mude seus acampamentos e altere suas rotas para que ninguém possa adivinhar suas intenções. Um bom general conduz seu exército como quem escala um lugar alto e depois retira a escada debaixo de si. Ele avança para o coração do território inimigo e revela seu verdadeiro potencial. Ele queima seus barcos e destrói suas panelas de cozinha, liderando o bando como um rebanho que se move para lá e para cá sem saber para onde vai. Incitar as tropas a marcharem para o perigo sem revelar o objetivo final é a principal tarefa do comandante. As diferentes medidas exigidas pelos 9 terrenos, a adaptação das táticas e a compreensão dos sentimentos humanos são pontos vitais que o general deve dominar com rigor. Capítulo 12. Atacando com fogo. Sun Tzu disse: existem 5 métodos para atacar com fogo. 1. Queimar o pessoal inimigo em seus acampamentos. 2. Queimar os suprimentos e celeiros. 3. Queimar os equipamentos e trens de bagagem. 4. Queimar arsenais e depósitos de armas. 5. Lançar projéteis de fogo diretamente contra as posições inimigas. Para executar tais ataques, você precisa dispor de meios adequados e materiais inflamáveis mantidos prontos. Há estações apropriadas para o fogo e dias específicos para acender chamas. As estações adequadas são os períodos de tempo seco. Os dias propícios ocorrem quando a lua está em constelações como a da muralha, da asa, do pequeno carro ou do extremo oriente, pois tais dias costumam trazer ventos fortes. Nos ataques com fogo, o general deve estar atento a 5 variáveis decorrentes das direções das chamas. Se o fogo irromper dentro do acampamento inimigo, haja imediatamente enviando forças de apoio do lado de fora. Se o fogo irromper, mas o inimigo permanecer calmo, aguarde e não ataque de imediato. Quando a força do fogo atingir seu ápice, se for possível atacar, faça-o. Caso contrário, mantenha sua posição. Se for possível iniciar o fogo por fora sem depender da direção do vento, faça-o sem hesitar. O vento que sopra de dia tende a durar. Rajadas noturnas costumam cessar rapidamente. Todo exército deve conhecer as variações associadas aos 5 tipos de fogo e calcular os dias exatos com base nos movimentos celestes e meteorológicos. Quem usa o fogo para auxiliar em seus ataques demonstra inteligência. Quem usa a água para bloquear o inimigo possui força formidável. A água pode isolar o inimigo, mas não consegue destruir seus suprimentos ou sua capacidade de combate por completo. É desastroso vencer batalhas e conquistar territórios sem consolidar os ganhos, pois isso resulta em desperdício de tempo e recursos preciosos. Por isso se diz que um reino próspero pode arruinar-se assim. O soberano esclarecido planeja com cautela. E o bom general guarda suas conquistas com prudência. Se não houver real vantagem, não se movimente. Se não houver vitória segura, não use as tropas. Se não houver perigo iminente, não ataque por capricho. A raiva pode transformar-se em alegria, e a indignação pode passar. Mas um exército destruído jamais poderá ser trazido de volta à vida, e os mortos nunca ressuscitarão. Portanto, o governante sensato é cauteloso, e o bom general mantém a prudência como regra máxima. Isso protege o Estado e mantém o exército seguro. Capítulo 13. O uso de espiões, inteligência. Sun Tzu disse: levantar um exército de 100.000 homens e marchar com ele a grandes distâncias gera enormes despesas para o povo e para o tesouro do Estado, com gasto diário de milhares de onças de prata. Isso causa turbulência interna e externa, levando cidadãos ao esgotamento nas estradas,
afetando o sustento de 700 famílias. Manter 2 exércitos em compasso de espera por anos para decidir a vitória em um único dia, sem obter informações precisas sobre as intenções do inimigo por economia de recompensas e honrarias, é o ápice da crueldade e da insensatez. Quem age assim não é um líder para seus homens, nem um aliado fiel para o soberano, tampouco um mestre da vitória. O que permite ao soberano esclarecido e ao bom general conquistar o inimigo onde quer que atuem e alcançar feitos grandiosos é o conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio não pode ser obtido por meio de presságios astrológicos, nem por cálculos divinos ou deduções baseadas no movimento dos astros, mas deve ser obtido de homens que conhecem a situação real do inimigo. Existem 5 classes de espiões que podem ser empregados: espiões nativos, espiões internos, espiões duplos, espiões descartáveis, espiões vivos. Quando esses 5 tipos de espiões operam simultaneamente, ninguém consegue descobrir o sistema secreto de inteligência. Isso é chamado de teia divina e constitui o tesouro mais precioso do governante. Os espiões nativos são habitantes recrutados na própria região inimiga. Os espiões internos são funcionários do governo inimigo contratados para trabalhar a nosso favor. Os espiões duplos são agentes do inimigo capturados por nós e aliciados para trabalhar para o nosso lado. Os espiões descartáveis são aqueles que espalham deliberadamente informações falsas em nosso próprio campo para que, ao serem capturados pelo inimigo, este acredite nas mentiras. Os espiões vivos são aqueles que retornam para trazer notícias reais do campo inimigo. Portanto, nenhuma parte do exército é tratada com tanta intimidade quanto os espiões. Nenhuma recompensa é tão generosa quanto a concedida a eles, e nenhum assunto é mantido com tanto sigilo quanto a espionagem. Um homem sem perspicácia e inteligência natural não pode usar espiões. Um homem sem benevolência e retidão não pode fazê-los falar a verdade. Sem sutileza e discernimento mental, não é possível colher a essência real do que relatam. Sutil, sutil. A espionagem está presente em todas as ações e em todos os lugares. Se um plano secreto for divulgado antes de sua execução, o espião e todos os que souberem dele devem ser executados. Em qualquer situação que você deseja atacar um exército, sitiar uma cidade ou assassinar um inimigo, você deve conhecer de antemão os nomes dos comandantes, dos guardas de porta, dos oficiais de alojamento e dos servos. Seus espiões devem investigar tudo minuciosamente. É essencial buscar e identificar espiões inimigos enviados para espioná-lo, subornando-os para que fiquem do seu lado, tratando-os com generosidade e conforto. Desta forma, os espiões duplos podem ser recrutados e empregados com segurança. Por meio das informações trazidas por espiões duplos, os espiões nativos e internos podem ser contatados e utilizados em missões. Através das informações dos espiões duplos, o espião descartável pode transmitir falsidades planejadas ao inimigo. Por fim, graças aos espiões duplos, o espião vivo pode retornar com dados precisos no momento exato. O soberano deve conhecer detalhadamente o funcionamento dessas 5 classes de espiões. E, como tal conhecimento só pode ser obtido através de espiões duplos, estes devem ser tratados com a mais alta generosidade. No passado, a ascensão da dinastia Yin, Shan, ocorreu porque Ixi atuou como agente secreto no reino de Xia. Da mesma forma, a ascensão da dinastia Zhou ocorreu porque Lu a serviu como espião no estado de Yin. Portanto, somente o líder brilhante e o general sábio que sabem usar mentes agudas para espionagem conseguem alcançar grandes vitórias. Esta é a essência suprema da guerra, da qual todo o exército depende para cada movimento e avanço. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a crescer. E claro, deixe aqui nos comentários quais os próximos temas que você quer ver por aqui. Até a próxima!